Aqui você se informa. A gente vai mudar de assunto aqui no jornal. A gente falar sobre como a população brasileira vê hoje a economia. O que você está achando aí do seu bolso? Vai melhorar? Vai piorar? Tá ok assim? Dava para ser melhor? Por isso que a gente convidou para conversar conosco ao vivo neste sábado o diretor sênior de clientes do Instituto Ipsos, Rafael Lindemeyer. Rafael, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui à Rádio Bandeirantes. Mais uma vez aqui, hoje eu na escala com você então também, esse sábado, um prazer falar contigo. O prazer é nosso, até porque o Ipsos está soltando aqui uma pesquisa indicando a evolução da visão do brasileiro sobre a economia brasileira. A gente tem os dados de setembro e tem também um prazo mais longo que dá para a gente ter uma ideia de como cada brasileiro está vendo hoje as possibilidades. Posso te pedir para começar apresentando os números principais, Rafael? Vamos lá, os números principais. Tem a minha colinha aqui porque a gente da geração X precisa dos números na ponta da língua. Situação econômica do Brasil desse mês, a gente tem aí uma situação dita pelos brasileiros boa em 37,5%. Se a gente compara em relação aos 2 últimos meses, apesar desse número ainda ser uma minoria, a gente tem um crescimento desse indicativo positivo de quase 7 pontos. Então, apesar da gente ter ainda uma economia frágil, onde 62,5% dizem que ela está ruim, a gente vê um movimento ocorrendo nos últimos 2 meses de crescimento, dado principalmente no mês de agosto pela geração Z e no mês seguinte, nesse último mês de setembro, pelos demais, excluindo a geração X, que a gente vai falar um pouquinho aqui também, que é um ponto importante. Bem, isso significa que há uma evolução, mas uma evolução lenta na percepção econômica. De acordo com a pesquisa feita pelo Instituto Ipsos, Rafael, quais são ali os principais fatores que pesam na hora do entrevistado responder se está mais otimista ou mais pessimista em relação à economia? A gente tem visto que, midiaticamente, né, a gente tem respiros, eu até escrevi muito sobre isso nesse mês, falando do respiro da economia devido a gente ter tido boas influências de fatores de desaceleração de preços, como, por exemplo, nos alimentos. A gente teve, no mês anterior, uma deflação pela primeira vez, e a gente tem visto muito o crescimento de 2 fatores principais, que são crime e violência e corrupção acontecendo, tirando um pouco do foco a questão econômica. Então isso, para o brasileiro, reflete aí nessa melhoria, entre aspas, da situação econômica. A gente tem 3 níveis, tá? Acho que é importante a gente dizer isso, que na pesquisa a gente avalia a situação econômica do país, a gente avalia a situação financeira do brasileiro e avalia também o recorte sobre a sensação sobre desemprego. Então, quando a gente vê essa parcela, essa camada mais distante, digamos assim, do bolso, que está mais na percepção do que está rolando entre os brasileiros e a economia externa e os outros fatores, então, nesse sentido, há uma pequena melhora. Porém, esse respiro ele acontece muito porque ele não é tangível ainda para todo mundo quando a gente vai tirar o dinheiro do bolso para almoçar fora, por exemplo. Então, tem um antagonismo entre a melhoria da situação econômica do Brasil contra a minha situação financeira pessoal, por exemplo, que não vai no mesmo pace, na mesma velocidade. Rafael, quando a gente vê aqui os dados trazidos pelo Instituto Ipsos sobre situação financeira pessoal atual e situação financeira pessoal futura, como é que você está hoje? É o que o Instituto pergunta. E como é que você espera estar dentro dos próximos 6 meses? Há uma disparidade tão grande aqui entre os números, não é? Quando a gente pergunta do hoje, 32,1% dizem que a situação financeira está forte e 67,9%, quase 70% aqui, né? Dizem que a situação é fraca. Só que quando se pergunta o que você espera acontecer daqui a 6 meses, esses números se invertem. 70% esperam que a situação financeira pessoal esteja forte e 29% que esteja fraca. Por quê? Assim, por que as pessoas acham que há essa possibilidade de virada na chave em 6 meses? Essa é uma característica das pesquisas feitas no Brasil?
essa vem uma questão cultural muito forte nossa, né? O brasileiro é dito em todas os palanques que a gente está de um povo otimista. Então, em certo aspecto, esse número antagônico do futuro para o dia de hoje, ele vem desse otimismo. Mas ele é pautado em algumas coisas que estão sendo vistas pelo brasileiro que podem, sim, trazer alguma coisa para ele, um respiro desse futuro melhor do que hoje. Mas principalmente em jovens, a gente vê isso, que a situação financeira pessoal futura é dita mais forte, principalmente para os jovens. Para a classe mais baixa, tem uma esperança muito forte de que esse momento possa trazer números positivos para o futuro, e isso acaba se refletindo aqui. E, de novo, eu acabei de citar na questão anterior, a geração X não é a geração que vê isso. A geração que viveu a hiperinflação, a geração sanduíche ali de ter que fazer gestão de filhos, de faculdade e, ao mesmo tempo, cuidar dos pais, é uma geração cética. E esse número, ele é um contraponto, porque tem menos percepção positiva do futuro e menos percepção positiva desse momento atual. Não sei porque quando você fala isso a gente se vê nesse quadro, né, Rafael? A geração X nesse sanduíche, não Exatamente. é? Entre uma coisa e a outra. Quando a gente olha aqui o outro quadro trazido pela pesquisa do Instituto Ipsos, com as posições, perspectivas econômicas do Brasil, o Instituto perguntou para os entrevistados sobre crença em perder o emprego em 6 meses. 60% dizem que não veem esse risco e 30%, arredondando aqui os dois números, sim, dizem que isso pode acontecer. Numa série histórica, esse percentual de 30% que acham que podem perder o emprego é alto, baixo, ou a gente está na média aqui, nesse momento, no nosso país, Rafael? Ele é um pouquinho mais alto, inclusive aos últimos meses. Então, esse é o olhar que a gente tem que ter muita cautela sobre os números, né, desse otimismo do brasileiro versus a realidade. Para eu ter uma ideia, em julho, a gente tinha 23,7% indicando que tinha uma crença de perda de emprego nos próximos 6 meses. Agora a gente chega a 30%. Parece aquela coisa assim que a gente está vendo, nossa, parece que as coisas estão indo bem, mas acredito nisso? Será que futuramente eu vou estar com o meu emprego garantido aqui? Então, tudo que a gente vê, né, dos números e do que está acontecendo, sempre leva a gente para um olhar de cautela, né? Não é à toa que a gente tem uma taxa Selic alta e ainda ali sem um horizonte de baixa, porque a economia ela ainda é frágil, né? Ela não tem uma situação assim onde a gente pode dizer realmente as coisas estão todas muito positivas. E isso o brasileiro reflete aqui, ou seja, tá bom hoje, eu tenho uma situação que parece que está melhorando, mas no futuro, será que isso vai ser uma verdade? E aí, esse número de 30% dos brasileiros que têm esse receio de perder o emprego no futuro, acaba subindo muito. Você vê a classe média e a classe baixa, esse número chega a quase 50% de um receio. Será que eu vou estar aqui empregado nesse futuro? Então, isso realmente dá para a gente um olhar de cautela e de como é que a gente pode perceber os próximos indicadores e o que está acontecendo nesse mês de outubro e para frente. A gente está conversando ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes com o Rafael Lindemeyer, que é diretor sênior de clientes do Instituto Ipsos, falando conosco sobre essa pesquisa com o quadro da visão do brasileiro sobre a economia, pesquisa que foi realizada agora no mês de setembro. Quando a gente olha o longo prazo, isso aqui é muito interessante, Rafael, e queria pedir para você explicar aqui para o nosso ouvinte esse cenário de oscilações, não é? O Instituto Ipsos tem aqui um quadro indicando a oscilação do índice de confiança do consumidor, que envolve emprego, situação econômica futura, investimentos ao longo dos últimos anos, desde março de 2018 até setembro agora de 2025. Esse índice, nesse mês, está na casa dos 51,7. Teve uma pequena alta em relação a agosto, que quando estava na casa dos 51. Em maio, estava mais baixo, 48,6. Esse aqui é o curto prazo, né? Mas quando a gente olha o longo prazo, tem uma oscilação maior, é claro. Então a gente tem um pico de 60% no índice de confiança do consumidor. Isso aconteceu, se eu não estou me enganando aqui, em junho de 2023
e a gente tem momentos de extrema baixa, em que a perspectiva, índice de confiança do consumidor, era muito ruim na percepção do brasileiro, por exemplo, em junho de 2020, aqui pico da pandemia, e em março de 2021. O que você pode contar mais a respeito dessa curva e de como a visão do consumidor brasileiro oscila de acordo com os fatores externos, Rafael? Ótimo. Bom, aqui tem muitos aprendizados que a gente tem ao longo do tempo olhando esse indicador. Primeiro que, como você disse aí, parece aquela curva de seno-cosseno, ou que a gente chama de high-low, né? Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Por que isso acontece? Primeiro, quando você citou aí indicadores maiores, né, nessa série histórica, normalmente quando a gente troca governo, inicia-se um novo momento de relacionamento. E a gente tende a ver esse crescimento do índice de confiança. Depois, ao longo do tempo, a gente vai vendo, sai daquele namoro e vai vendo a realidade do dia a dia. Mas, de certa forma, quando a gente compara com o mundo, inclusive, o Brasil tem muito mais oscilação do que os outros países, o que reflete muito a volatilidade, né? O quanto a gente está propenso a tudo que acontece no nosso dia a dia, porque a gente é um país que não é um país de primeiro mundo, que sofre muito com consequências que vêm do externo para cá, para o Brasil. Então, isso é uma das explicações. A outra coisa, quando você compara aí o curto prazo, digamos assim, do primeiro semestre versus o segundo semestre, hoje a gente chegou num indicador que ele está muito próximo do ano passado. Ou seja, o que eu comento sobre isso? Que a gente teve um momento realmente muito difícil para o governo, principalmente no primeiro semestre, e que o governo sente também um respiro, pegando a palavra que eu falei no início aqui, sobre a situação financeira, também aqui para o governo, ele sente um respiro nesse momento, com algumas coisas que foram positivas nesse segundo semestre, como, por exemplo, a reaproximação do Trump, a ida do Lula para a ONU e assim por diante. Então, isso trouxe um pouco de alento, digamos assim, para o governo, mas não uma situação boa, porque ele volta para um patamar de um ano atrás, em um indicador de confiança, só para todo mundo compreender, ele varia de 0 a 100. Acima de 50, a gente diz que é o positivismo em relação à confiança. Porém, ele está muito próximo, é 51,7. Falando desses prazos e de tudo que a gente comentou aqui, a questão do emprego, por exemplo, que eu comentei há pouco, ela é muito correlacionada com o indicador de confiança. Então, o que a gente tem que acompanhar agora, mas essa correlação ela não é direta, né? Um no mesmo mês que o outro. Então, esse crescimento da probabilidade de perda de emprego do futuro, ele é também um olhar de cautela para esse indicador de confiança que lá à frente, se alguma outra coisa não acontecer positiva para o brasileiro, a gente pode ver uma desconfiança na economia. Porém, há outros fatores que estão indicando aqui que eu ainda presumo que nesse outubro, quando a gente for acompanhar esses números, a gente tem uma confiança que vai continuar forte para o governo. Mas muito importante acompanhar isso também, Thaís, porque a gente está entrando para o ano de 2026. E essas pautas aqui, tudo que está por trás disso vai pautar as campanhas e tudo que a gente vai ouvir como plano de governo para o futuro. Até porque também aqui nessa pesquisa do Instituto Ipsos tem uma outra pergunta que é feita aos entrevistados e está muito relacionada a isso que você está dizendo agora, não é, Rafael? Que é o rumo do Brasil. E aqui há uma reversão em relação à expectativa na economia. Porque se hoje tem uma leve maioria ali da avaliação positiva na economia, em relação ao rumo do país, 59% dos brasileiros acreditam que as coisas no país estão no rumo errado, 41% acreditam que as coisas no país estão no rumo certo. A gente já teve aqui momentos piores, por exemplo. A gente teve momentos em que 91,7% dos brasileiros diziam que o país estava no rumo errado, isso em abril de 2018. A gente teve um outro pico aqui também de pessimismo na pandemia, 72% dizendo que o Brasil estava indo no rumo errado em abril de 2020 e agora esse índice de 59%. A gente já teve também momentos melhores ali de otimismo. Por exemplo, em dezembro de 2018, quando 51% dos brasileiros diziam que o país estava no rumo certo. Normalmente, quando... e tem um outro grande aqui também, 60,5%, em abril de 2023. Quando um presidente novo toma posse,
Normalmente há um clima de otimismo de que a coisa vai ser diferente e aí depois a vida real vai se encarregando de mostrar ao brasileiro se essa expectativa era ou não correta. Tá certa essa avaliação que eu estou fazendo aqui, Rafael? Tá certo, até porque o presidente ele só toma posse a partir de uma maioria, né? Então aquela maioria que acompanha o presidente, ele já traz esse otimismo junto com o governo atual que se elegeu. Então isso tem uma relação direta nos números. E o que você tá colocando aqui do rumo, de novo, a gente ainda bem, né, que as coisas se conversam, porque os indicadores se conversam muito. A gente está falando aqui de uma pequena melhora no otimismo sobre a situação e assim por diante nos últimos meses, mas todos os indicadores, quando a gente olha o número maior, ele ainda é para uma situação financeira que ela é ruim, que o rumo do país ainda tem um olhar de maioria de que não, parece não estar no rumo certo, mas comparativamente ao globo, Thaís, quando a gente compara com os outros países, a gente verifica que o Brasil, de certa forma, ele está num movimento um pouquinho melhor do que outros países. Para Quem que você é ter uma mais ideia, o pessimista? índice do... não, mas os Estados Unidos, por exemplo, esse rumo do país foi de 60% negativo nesse mês. Pela Uhum. primeira vez, o indicador do Brasil foi menor do que o dos Estados Unidos. Então, tem algumas coisas aqui, de certa forma, um pouquinho melhores do que está acontecendo no globo. Você tem outros exemplos, Rafael, de outros países que são ali muito otimistas ou muito pessimistas em relação ao rumo dos seus países? Um exemplo clássico que até a Sônia, quando a gente conversou no último mês, né, é a França. A França vem sofrendo, esse indicador de rumo errado, ele está maior do que 90%. Uau! Então, é muito grande. Então, se a gente compara Agora Brasil com França, claro que o cenário... só um comentário de balcão de padaria aqui, Rafael. Reclamam de barriga cheia, né? Porque o Estado, na Europa, ainda mais o Estado francês, é uma mãe para os cidadãos, né? Pois é, e aí tem a questão do parâmetro que a gente está, né? O francês se acostuma, de uma certa forma, em uma situação cultural e assim por diante, assim como no Japão, que a gente também falou, que tem indicadores, no último mês a gente falou sobre isso, de que tem indicadores muito pessimistas, entre aspas, para um povo de primeiro mundo, né? Mas é realmente cada um comparando o que pode ali, né, no seu dia a dia. Você sabe, contando uma historinha aqui, eu estive agora no mês passado na Alemanha e aí estava conversando com um alemão que é casado com uma amiga minha e ele mora em Berlim, não é? Enfim, é aquele país maravilhoso, tudo funciona, tudo limpinho, tudo em ponto. Tem uma questão de inflação? Tem, mas não tem ninguém passando necessidade, está tudo certo. Conversando com ele, um pessimismo. Porque tá tudo ruim, porque era melhor, porque não sei. Eu olhava e falava, mas não está casando aqui, na minha percepção de brasileira, o que ele está me dizendo a respeito da visão dele sobre o país e o que eu estou vendo aqui, porque eu estou achando tudo maravilhoso quando eu comparo com o Brasil. Acho que tem muito disso, não é, Rafael? De como a pessoa também já teve a sua experiência anterior versus aquilo que ela espera ter no futuro. E aí, nesse ponto, a Europa está tendo problemas, né? Com certeza, com certeza. Esses dias eu estava falando com um cliente, a gente estava falando sobre isso, que às vezes a gente tende a ser muito crítico com a gente, né? E, nos negócios e assim por diante, eu estava falando num ambiente corporativo. E o que você está dizendo é isso. Ou seja, eu tenho uma situação onde eu vivo ela, eu sinto ela na pele. Quem está distante, né, está vendo uma fotografia que por muitas vezes não consegue perceber as nuances das esquinas por onde a gente passa, né? É. Cada quilômetro que você percorreu na maratona de Berlim, você via uma situação ali muito positiva para você. Quem está ali fora no dia a dia, vivendo os outros 364 dias em Berlim, está vendo uma outra situação. Mas o que eu Então isso falei é importante, né? e o que eu falei para esse alemão foi o seguinte: então vem comigo para o Brasil, passa uns 6 meses lá comigo, e aí você volta mudando de percepção completamente. E aí isso aqui já me dá o Exato. gancho para colocar o último dado aqui dessa pesquisa do Instituto Ipsos com as percepções do brasileiro, que é justamente o que preocupa o cidadão do Brasil. E aqui, de novo, crime e violência liderando as preocupações do brasileiro, e aí com uma oscilação para cima em relação à medição anterior. Hoje, 43% dos brasileiros que são ali questionados pelo Instituto Ipsos
que tem a possibilidade de responder vários itens: educação, saúde, inflação, pobreza, meio ambiente, mudança climática, impostos. 43% escolhem crime e violência como o índice de maior preocupação. Na sequência vem corrupção, violência com 43%, corrupção com 38%, 34% para pobreza e desigualdade social. Depois, saúde, inflação, impostos, educação, desemprego, ameaças ao meio ambiente, mudanças climáticas. Por exemplo, 9% apontam uma grande preocupação com mudanças climáticas. 43% apontam uma grande preocupação com crime e violência. Isso aqui é o retrato da vida real em números, né, Rafael? A gente abriu hoje aqui falando sobre o metanol, né? A situação que a gente tem agora no momento que atingiu todos os brasileiros. Então, crime e violência, ele é uma pauta a todo momento. A gente vai descobrindo, são as fraudes que acontecem, que a gente está aqui hoje com o digital, vivendo com fraude, tem um cuidado para sair com aliança na rua e assim por diante. Então, você tem midiaticamente e na pele, a gente sente isso, uma questão muito forte em relação a crime e violência no dia a dia. O destaque aqui também se dá para a corrupção, porque, como você disse, ele tem um pulo de 5 pontos nesse mês. E tudo que a gente tem visto ao longo do ano vai levando também para a preocupação sobre corrupção de novo, porque a gente tem escândalo do INSS, a gente tem apostas e assim por diante. Então, tudo também indo para um caminho quando, como eu comentei antes, o indicador econômico, de certa forma, ele traz um respiro e aí outras coisas entram na pauta, como principalmente os 2 primeiros postos aqui, que são crime, violência e corrupção. Bem, deixa eu agradecer então ao Rafael Lindemeyer, diretor sênior de clientes da Ipsos, falando conosco aqui sobre todos esses números, mostrando um quadro atual aqui da percepção do brasileiro, não só sobre economia, sobre outros assuntos também. Rafael, obrigada. Até a próxima aqui na Rádio Bandeirantes.